pessoal, sou Bruno Merlin e o Porto Gente tem satisfação de estar hoje na Advocacia Rui de Melo Miller, na cidade de Santos, com o advogado Thiago Miller, para conversar um pouco sobre o direito regulatório no setor marítimo e portuário. Muito obrigado por conversar conosco. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o panorama geral do setor no Brasil nesse momento. Obrigado você, Bruno. Porto Gente, parabenizar aí o portal, né, que tem prestado um serviço, né, à comunidade com todo tipo de informação técnica. Veja, nós fazemos isso há 57 anos, né? Começamos no setor marítimo, depois migramos para o porto. Hoje estamos vendo as atividades completamente integradas, né? E a questão regulatória, ela começa no nosso setor com a ANTAQ em 2001, muito focada na atividade portuária, né? E dentro da atividade marítima, embora também seja a competência da ANTAQ, ela voltada mais para as licenças, para as autorizações. Recentemente, né, houve uma edição de um novo ato e isso ganhou um corpo muito grande dentro do setor marítimo, que até então não tinha essa regulação presente dentro da atividade, discutindo os preços, as formas do serviço. Então, estou aqui à disposição, espero contribuir para esse debate e ajudar o Porto Gente a desmistificar um pouco esse tema. Gostaria de falar um pouco a respeito sobre os leilões de portos. Aqui no Brasil, em 2018, neste ano, tivemos alguns muito esvaziados, mesmo em portos importantes. Por que isso está ocorrendo? Bruno, a pergunta é muito pertinente, né? Nós estamos num momento em que estamos aí gritando por investimentos, o país precisa, né, retomar a marcha do crescimento e a gente está assistindo aos leilões de portos desertos, esvaziados, né? Eu creio que a gente tem duas explicações para isso. Uma que parece óbvia, a gente fala, mas a crise, institucionalmente, há uma certa insegurança do que vai ocorrer com o país, isso é um fato, mas eu acredito que, como os investimentos para os portos são feitos para 25, 50 anos, no momento atual ele não tem um peso tão grande na decisão do investidor. Então me parece que essa falta de interesse demonstrada, ela está tá ligada ao custo dessas oportunidades, né? O governo mudou por duas vezes, primeiro em 2013, quando veio o novo marco, ele faz uma opção por ofertar tarifas e quantidades movimentadas. Em 2 anos, com o afastamento, com a mudança do governo, né, com o afastamento da presidência da presidente Dilma, e a crise, o agravamento da crise, há uma mudança, volta-se às outorgas, quer dizer, o governo receber dinheiro para entregar os ativos, e junto com isso, o custo, né, o custo da tarifa, o custo do contrato, me parece que está afastando os investidores, né? A ANTAQ refez os estudos, mas o que a gente percebe é que a gente tem sido contratado para estudar alguns contratos, e a gente percebe que essa questão econômica do custo do contrato tem pesado muito na decisão dos investidores. Bom, a gente tem visto aqui no Brasil um aumento no número de sinistros no setor marítimo. Até coisas simples como vazamento de óleo em águas que prejudica muito o meio ambiente. O que o setor de direito, o que as autoridades podem fazer para minimizar os efeitos no meio ambiente? De fato, tem aumentado muito os sinistros marítimos, né? Isso é uma preocupação, porque ninguém se propõe a uma atividade para causar acidentes, né? Então, assim, isso é um fato extraordinário dentro da atividade econômica, mas o que tem ocorrido são falhas e negligências humanas, porque hoje, com o avanço da tecnologia, quer dizer, a segurança que existe dentro de uma embarcação, o investimento que é feito, né, não seria para estar ocorrendo esses sinistros, mas eles estão ocorrendo alguns sinistros com meio ambiente, né? A gente já tem enfrentado alguns sinistros no Porto de Santos, né, com vazamento de óleo, algo que a gente imaginou que isso tivesse, né, acabado ou extinto, e isso tem gerado uma discussão muito interessante no nosso campo jurídico. Qual é? A legislação do meio ambiente, ela vem se aperfeiçoando e cada vez mais ampliando o rol de responsáveis, é o que a gente chama da responsabilidade solidária. Então o Estado entende que todos os partícipes da operação respondem pelo dano. E é isso que isso está gerando. Um acidente que ocorre no Porto de Santos, o operador portuário ele tem, pela legislação, uma obrigação de tomar a frente da mitigação, de todas as medidas para reduzir ao máximo a extensão desse dano.
Ocorre que se o Ministério Público Federal ou a próprio IBAMA, os órgãos, né, as autoridades ambientais, não demandarem, por exemplo, o navio para que ele deixe uma garantia no país, esse processo que demora 5, 8, 10 anos, quando chega no final, ele acaba penalizando os agentes marítimos, os operadores portuários, única e exclusivamente por ele ser parte daquela atividade. Então, assim, isso está causando uma distorção e está trazendo um risco para os intervenientes muito grande, né? Não faz sentido você ter um agente marítimo que faz, vamos dizer, o papel burocrático, né, da liberação do navio junto às autoridades, responder o seu patrimônio no vazamento de óleo. E isso tem ocorrido. O Tribunal Regional Federal da nossa região, que é a terceira região aqui de São Paulo, tem condenado todos os intervenientes, e isso está gerando outra discussão, que é: o navio precisa, né, quando ocorre isso, oferecer o seu seguro, né, os clubes penais, as garantias no início do processo, porque isso, se ao final, se o PNA não está presente desde o início, ele não tem essa obrigação de vir e pagar. Isso acaba onerando indevidamente, na nossa opinião, os agentes e os operadores. Então é algo que está reclamando aí alguma mudança, uma nova postura até das próprias autoridades, quando os navios estão ingressando no porto, que eles apresentem a garantia que eles têm para cobrir os sinistros. Nos próximos dias 18 e 19 de outubro deste ano de 2018, acontece no Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, em São Paulo, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. É o maior evento do setor, realizado desde 2012, reúne autoridades, especialistas, empresas de navegação de todo o país. É um evento muito importante e a Rui de Melo Miller Advocacia vai participar no painel sobre a resolução 18 da ANTAC, uma resolução que está dando muito o que falar, né, doutor Thiago, com a participação do Fernando Moromizato. Bruno, queria primeiro agradecer ao OAB, né, de ter feito esse convite para a Advocacia Rui de Melo Miller. De fato, eles foram felizes na escolha desse tema. Esse é um tema que está movimentando o setor, e nós vamos ter a oportunidade, né, através do nosso sócio, do Fernando Moromizato, que vem estudando esse tema desde das audiências públicas, de expor como nós estamos enxergando essa resolução. Nós não estamos, como nós sentimos um pouco o mercado, histéricos, preocupados, porque nós enxergamos na resolução a tentativa de reproduzir o que já ocorria na prática da atividade e na prática judicial. Tá? Então, assim, nós achamos salutar, né? O setor, ele, por lei, deveria estar regulado desde 2001. Né? A ANTAC não tinha tem normas mais relacionadas às licenças, autorizações, às bandeiras, não à regulação da atividade econômica em si. Então nós vimos estudando, fizemos até alguns eventos aí já produzindo aí nossas opiniões. Então o que a gente acredita é que vai haver uma acomodação natural, né? E a própria postura como a ANTAC, né, ela tem se colocado, acho que ela tem acalmado aí o mercado. Temos temas interessantes, né? Um deles é o spread, né? A discussão sobre o spread em cima das taxas, das tarifas. Me parece que a leitura da resolução, ela gerou um incômodo que parece que era proibir os spreads, mas se você fizer uma leitura global, você percebe que aquilo que for módico, razoável, a agência vai autorizar. Você tem alguns outros temas, tem um tema que a gente tem aí nos debruçado mais, que é a questão das blacklists, né? Você permitir que os transportadores se neguem a fazer o transporte se houver alguma discussão sobre débitos passados. Nesse ponto a gente acredita que a resolução deve ser corrigida, né? Existe aí uma extrapolação do que previa na lei, mas é natural, né? Foi a primeira resolução em que a agência entra na atividade marítima propriamente dita. Mas assim, e a questão das demurras, né? Que no Brasil virou uma receita muito significativa. Eu acredito que ninguém que importa ou exporta quer utilizar o container por prazo além do prazo contratado. Ocorre que a dinâmica do comércio exterior e as autoridades brasileiras, por vezes, dificultam, né? Quer dizer, retardam, né, a liberação das mercadorias. Isso acaba gerando, né, um passivo com a demurrage, que a ANTAC veio tentar controlar, regular, policiar. Então eu acredito que o mercado vai encontrar aí um equilíbrio em alguns pontos, em alguns casos que a gente enxerga
há um exagero, né? Quer dizer, há a cobrança de valores aí irreais, né? Pagaria 10 containers. Então, assim, a gente viu como positiva a atitude da ANTAQ. A gente acredita que o mercado vai se estabilizar, quer dizer, vai saber trabalhar com a resolução, embora no primeiro momento tenha havido uma preocupação muito grande, uma atitude até hostil em razão desse dispositivo que permite que os transportadores se neguem a fazer o transporte, né? Como eu falei, a lei federal, né, não permite, só permite que se negue o transporte se houver o não pagamento do frete ou das tarifas de avaria grossa, e o mercado leu essa permissão da ANTAQ como se eu tivesse uma disputa anterior por uma demurrage, eu poderia bloquear esse embarcador. Esse tema ainda não foi levado, né? Esse tema ainda não foi apreciado novamente pela ANTAQ, mas eu acredito que ao longo aí do ano isso vai ter aí uma nova postura da agência, vai enfrentar esse tema, e eu acredito que o evento da OAB vai ser um ótimo foro para que a gente possa trazer à baila essa discussão, né? Eu acho que vai ser um evento prestigiadíssimo, né? No estado de São Paulo, OAB São Paulo, quer dizer, o mercado está muito presente aqui no estado de São Paulo, então eu acredito que vamos sair de lá com boas discussões. Interessante, Thiago, essa abordagem da Resolução 18 da ANTAQ, já que ela causou uma grande celeuma no final do ano de 2017, no início de 2018, já que foi publicada pela agência reguladora no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal, quando muita gente que milita, atua no setor, estava de férias, né? E eu gostaria de agradecer aqui a sua contribuição em vídeo aqui para todo mundo que visualiza no Porto Gente, e também para a gente terminar, falar sobre a falta de competitividade no setor marítimo, o que isso acarreta, o que isso contribui para o mau momento econômico do Brasil que a gente vive hoje. Veja, Bruno, é perfeita a sua pergunta, até me dá um gancho para lembrar que a atividade do regulador é justamente mediar, não permitir que oligopólios ou monopólios dominem a atividade, prejudiquem a concorrência, crie artifícios com os preços. Então esse foi o objetivo, né, da ANTAQ. A ANTAQ ela foi compelida pelo Tribunal de Contas a fazer essa intervenção, e se a gente for olhar para o mercado atual, nós estamos falando que temos 5 grandes companhias apenas. Então, assim, embora seja uma atividade exclusivamente privada, é um número muito reduzido, né? Está concentrado na mão de poucas. Então, assim, por isso que eu acredito que a resolução era necessária, né? É óbvio que a gente teve um mês de janeiro, um final de dezembro agitado, porque, claro, né, foi publicado, muita gente de surpresa, né? Muita gente de surpresa, mas eu acredito que foi uma intervenção. Não vou nem usar a palavra intervenção, né? Eu acho que é uma publicação de uma resolução que visa aí equilibrar, que visa tornar mais saudável a atividade entre o fornecedor do serviço e o contratante do serviço. Bacana. Thiago, quero agradecer sua presença nesse formato digital aí do Porto Gente. Obrigado, Bruno. Parabéns aí ao Porto Gente mais uma vez e nos vemos em breve. Até mais.